Olá, vamos mergulhar hoje num sistema cósmico que é, olha, fascinante. Ele opera bem do nosso lado, mas é governado por uma força totalmente diferente e fundamental: o magnetismo. Para a gente começar a pensar, que tal essa provocação? E se aquele caminho evolutivo que a gente tanto conhece, sabe, de reencarnação, aprendizado gradual, e se ele não fosse o único modelo que existe no universo? E se existissem seres que evoluem de um jeito, digamos, natural, sem aquele véu do esquecimento entre uma vida e outra? A nossa exploração de hoje é toda baseada nos conceitos que são apresentados nesse capítulo, o magnetismo nas dimensões paralelas. É a partir daqui que a gente vai construir todo o nosso entendimento dessa arquitetura divina, que é super complexa, mas ao mesmo tempo belíssima. Ok, vamos lá. Para entender como tudo isso funciona, primeiro a gente precisa conhecer o cenário, o palco onde essa evolução toda acontece. É um universo que é estruturado em três grandes faixas dimensionais. A estrutura se divide assim. Primeiro, a faixa neutra. Pensa nela como o ponto de partida de toda a jornada. Depois tem a faixa positiva, que é um plano luminoso feito para seres que desenvolvem múltiplas habilidades, as faculdades universalistas. E por fim, a faixa negativa. E aqui atenção, ela é descrita como sem luz, não por ser má de jeito nenhum, mas por ser um plano de foco extremo, onde os seres se aprofundam em uma única faculdade cósmica. E aqui já aparece a primeira grande diferença. No nosso plano aqui na Terra, a evolução é espiritualizada. Ela é marcada pelo ciclo de reencarnação e por esse esquecimento temporário da nossa memória ancestral. Agora, nas dimensões paralelas, a evolução é natural. É contínua, direta e com memória sempre ativa. Agora, qual é a força que move todos esses seres nesse sistema? O que impulsiona eles de um estágio para o outro? A resposta, segundo a fonte que a gente está estudando, é o magnetismo. E o ponto crucial é este aqui. Magnetismo, nesse contexto, não é energia. É uma propriedade que já nasce com o ser, entende? É o que define a natureza fundamental dele. Se ele irradia energias, como se fosse um sol, ou se ele concentra essas energias, como um ponto focal. Os seres que são do polo positivo, eles são os irradiantes. Eles emitem energias tão diversas, mas tão diversas, que as auras deles se tornam coloridas, ou até multicoloridas. É um reflexo visual mesmo das múltiplas faculdades que eles têm. Do outro lado, os seres de polo negativo são os concentradores. Eles focam a evolução inteira deles em um único sentido. Por isso, as auras são monocromáticas, de cores bem fortes, sólidas, mostrando essa especialização intensa. E olha só, essa citação é fundamental para a gente desmistificar de vez essa ideia de que negativo é algo ruim. O texto diz com todas as letras que não tem nada a ver com maldade. Tem a ver com foco. É uma escolha evolutiva de se aprofundar em um único aspecto da criação divina. Bom, se o magnetismo é o motor, quem são os guias? Quem é que direciona esse fluxo contínuo de evolução? É aqui que entram as figuras dos orixás. Os orixás são descritos como as divindades que direcionam a evolução. Eles se posicionam nos polos magnéticos do universo e agem como se fossem verdadeiros faróis, guiando os seres em suas jornadas. A função deles é super importante e atua em várias frentes. Eles direcionam os seres no caminho certo, eles estimulam aquelas faculdades que ainda estão começando a nascer e, o que é muito importante, eles atuam para desbloquear a evolução que parou, impedindo a estagnação, que há um risco real mesmo nessas dimensões. Então, como é que essa jornada evolutiva se desenrola na prática? A fonte nos dá uma analogia brilhante para a gente conseguir entender o processo. Uma escola cósmica. O processo é super natural. Imagina assim, um ser desenvolve uma faculdade sobre a regência de um orixá. Quando ele esgota o potencial de aprendizado ali, um novo desejo, um novo anseio, atrai ele magneticamente para um polo superior. É como se ele se formasse naquela matéria e passasse de ano, sabe? Pronto para aprender uma nova lição com um novo professor divino. E tem um marco muito importante nessa jornada, que é chamado de estágio encantado. É aqui que um ser desenvolve uma faculdade de forma definitiva. Ele se torna um irradiador permanente daquela energia específica, uma verdadeira individualização do mistério do orixá que o rege. Certo, mas como é que tudo isso se conecta com a gente, seres humanos, na nossa jornada espiritualizada? Pois é, a fonte traça um paralelo fascinante.
mostrando que, mesmo que os mecanismos sejam diferentes, o princípio por trás é o mesmo. Agora, olha que interessante essa distinção. Enquanto os seres encantados são guiados pela atração magnética, que é uma força natural, irresistível, nós, espíritos humanos, somos guiados pela atração consciencial. A gente se conecta pela sintonia mental, pela afinidade de consciência. E essa citação ilustra isso de uma forma brilhante. Ela explica que quando um seguidor se alinha com o seu orixá, ele se torna uma versão em miniatura daquele mistério. Um micro-ogum, uma micro-oxum, refletindo as qualidades daquela divindade. Faz todo sentido, né? Portanto, o processo para nós é um de assimilação. Conforme a gente se sintoniza com as qualidades de um orixá, a gente desenvolve em nós uma faculdade humana correspondente, criando uma sintonia vibratória perfeita. O nosso caminho de evolução acaba espelhando, através da consciência, o caminho natural daqueles outros seres. E para a gente encerrar, fica a reflexão. Essa análise toda nos mostra um universo onde tudo e todos estão em contínuo movimento, em contínua evolução, cada um com sua função. Isso nos leva a uma pergunta que é inevitável. Dentro desse grande esquema divino, qual é então a nossa função?